Olá, foi em 1927, no Rio Grande do Norte, que a participação feminina nas eleições começou. Depois, esse direito foi estendido em 1934 a todas as brasileiras. E em 1946, passou a ser uma obrigação o voto feminino no Brasil. Menos de 100 anos depois, nós temos na presidência da República do país uma mulher. E no Senado Federal, a bancada feminina mais expressiva até agora. Para conversar sobre a evolução da mulher na política brasileira, nós vamos conversar agora com a senadora Gleisi Hoffmann. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A senhora que se envolveu sempre com a política, né? Na política estudantil, em cargos importantes de administração pública e também em projetos expressivos sociais. Pode fazer para nós um balanço da participação feminina na política? Olha, se nós formos considerar o tempo que você falou, nós podemos dizer que foi um avanço sem precedentes na história. É tão curto espaço de tempo você conquistar o voto e você já ter mulheres senadoras, mulheres prefeitas, mulheres presidenta da República, né? Nós temos a primeira presidenta, deputadas. Eu diria que desse parâmetro, desse prisma, nós conseguimos uma evolução grande. Por quê? Porque nós, até 1934, sequer éramos tidas como capazes de discernir, escolher o voto. A política não falava conosco, nós não éramos o objetivo da política, ela não tinha a nossa linguagem, aliás, ela não nos considerava. Nós fomos fazer outras coisas a partir do momento que conseguimos acessar o mercado de trabalho. E mesmo depois de 45, nós continuamos não sendo importantes para a política. A política falava para o homem, para que o homem pudesse convencer as mulheres, né? Ou convencer a mulher. Nós só começamos a ser importante para a política quando nós começamos a nos manifestar publicamente sobre direitos, sobre deveres, sobre a necessidade de participação em grandes esferas da sociedade. Aí sim, nós começamos a ter voz e começamos a ser tratadas como eleitoras. Mas isso é muito recente na nossa história. Talvez seja coisa de 25 anos, 30, nem isso, muito recente. Ainda tivemos uma ditadura no meio desse processo que nos tirou da participação democrática. Então, sobre esse aspecto, eu diria assim, dentro do que a mulher conquistou e o que ela é hoje, nós conseguimos avançar muito. Agora, do ponto de vista da representatividade da mulher, nós estamos muito, muito atrás na história. Nós somos mais da metade da população, mais da metade do eleitorado e nós temos subrepresentação política. E a senhora acha que esse é um traço que deixa claro que há uma distorção no sistema de representatividade da nossa política? Isso é um dos indícios de algum tipo de distorção? Com certeza, porque a não consideração da metade da população do ponto de vista de participação na democracia. Quer dizer, como nós não votávamos, logo nós não tivemos políticas para nos incentivar a participar. E a política é dura, é uma disputa de poder, as mulheres, via de regra, não gostam de fazer disputa, né? Nós gostamos mais de estabelecer consensos, conversas, enfim. Mas estamos vendo a necessidade de participar, porque se nós não participarmos, as decisões vão ser feitas apenas pela visão de uma parcela da sociedade. E qual o diferencial que a mulher traz para a política? Penso que são muitos. Objetivamente, por exemplo, que as questões que passam pelas mãos das mulheres acabam beneficiando toda a sociedade. A luta por creches. Até as mulheres entrar na política, a política de creches, de educação infantil não existia, porque os homens não tinham a função de criar os filhos e educar. As mulheres que sentem a necessidade disso, porque elas têm que deixar suas casas, ir para o mercado de trabalho e não tinham o amparo do Estado. Agora, quando você coloca uma criança na educação infantil e na creche, você não está beneficiando sua mãe. Você está beneficiando o desenvolvimento daquela criança e toda a sua relação com a sociedade e com a família. A política de combate à violência contra a mulher, que ainda nós temos números muito expressivos, quer dizer, a cada 5 minutos, 5 mulheres são espancadas. São pesquisas muito fortes. Mas só começamos a ter uma política quando as mulheres entraram na política, na disputa do poder, que criamos as delegacias da mulher, que criamos legislação específica, a Lei de Maria da Penha. E o que isso é importante? É importante porque quando você barra a violência contra a mulher, a violência familiar, na realidade você está ajudando a família a se constituir de uma outra forma. Porque uma criança que nasce e cresce vendo o pai bater na mãe, a mãe ser desrespeitada, não é uma criança que vai oferecer paz ao mundo. Com certeza ela vai reproduzir o que ela vê. A senhora falou na nossa entrevista também dessa característica da mulher, a dificuldade um pouco da disputa, porque a mulher ela é uma figura do consenso, do diálogo. Mas esses são ingredientes que também fazem